Olá, nós conversamos com você em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru, no 93,9 FM e nos canais 10 da NET e 60.3 UHF digital pela TV Câmara. Você também encontra esse espaço aberto na página do YouTube da TV Câmara em vídeos. Nós conversamos com o coordenador de pós-graduação do Senac Bauru, José Munhoz. Os cursos de gestão em negócios e tecnologia de informação estão com inscrições abertas em Lato Sensu pós-graduação. Obrigado por sua presença aqui conosco. Bom dia, Nelson. Bom dia, telespectadores, e ouvintes. É um prazer estar aqui. Agradeço essa oportunidade. O Senac realmente continua, com as inscrições abertas. Elas iniciaram-se em outubro e vai até o dia 2 de março. Dia 3 nós devemos começar esses cursos. São 4 cursos, 3 deles são cursos novos. Nós temos o curso de Logística Empresarial, nós temos o curso de Administração Pública e temos o curso de Big Data. Esses 3 cursos são novos. E o curso de Comunicação em Mídias Digitais, que é um curso que já vem sendo oferecido. Pós-graduação e administração pública. Nós estamos conversando aqui sobre a necessidade de capacitação, treinamento, reciclagem, e pós é um espaço para gestores públicos, aqueles que estão dentro da carreira pública, aqueles que pretendem ingressar na carreira pública, ou aqueles também que querem entender um pouco da gestão em negócios dentro ou fora da administração pública. Esse curso, em linhas gerais, ele atende quais requisitos iniciais? Nelson, o curso de administração pública, ele tem um público-alvo que aparentemente, algumas pessoas podem pensar que é só o servidor público. Não é. Como você disse, para quem é servidor público, é uma excelente oportunidade de não só se capacitar, de se atualizar, mas de buscar novos conhecimentos dentro dessa área, que é uma área complexa, é uma área bastante diferenciada. Para quem não está na área e deseja ingressar no campo do serviço público, seja ele em qualquer nível, municipal, estadual, federal, ele pode ser realmente um diferencial no momento do processo de recrutamento e seleção. Geralmente, além dos concursos públicos, muitos cargos públicos de nível superior impõem no seu edital o processo de títulos e provas. Então, por exemplo, para quem tem, além da graduação, obviamente, que é obrigatório, uma pós-graduação na área ainda de administração pública, ele pode ser um diferencial nesse momento. Tanto do ponto de vista da formação, como a gente está falando, daquele que está se preparando para o mercado de trabalho. Isso. É muito comum, ou tem um pequeno percentual de profissionais que deixam a graduação sem se preocupar com a escala seguinte. Esse horizonte, por exemplo, está aberto à questão dos cursos Lato Sensu, na visão do senhor? Sim, nós temos já, acho que da outra vez até conversamos sobre isso, e todo mundo sabe disso, Houve uma expansão significativa no ensino superior no Brasil nos últimos 10 anos. Não precisa ir muito longe. Se nós analisarmos Bauru mesmo, há 10, 15 anos atrás, nós tínhamos pouquíssimas escolas superiores. Hoje nós temos dezenas de cursos presenciais e também semipresenciais ou totalmente à distância. Então, é comum hoje você encontrar pessoas com curso superior. Mas o mercado de trabalho, se você quer crescer e quer se desenvolver, isso é natural do ser humano, é necessário você ir além. Então, um curso de graduação hoje é comum, muita gente tem, não é mais um diferencial. A pós-graduação vai permitir, além de você ter um diferencial em termos de nível, você está um nível acima, pós-graduação, você vai também aprofundar e se especializar numa determinada área. Exemplo, por exemplo, essa que nós estamos colocando aqui do Senac. Eu posso ter um especialista em logística, eu posso ter um especialista em administração pública, onde ele vai conhecer mais profundamente, aquele campo de atuação profissional. Eu fico imaginando das mais variadas áreas do setor público com atuações específicas de servidores. Sejam, por exemplo, você tem um profissional na área de cultura que domina a rigor alguns procedimentos relacionados à área dele. E fora a questão dos protocolos que já fazem do serviço público em boa escala, com que eles conheçam apenas um pedaço do todo. Um curso de administração pública, se me permite o raciocínio aqui, permite que você avance em outras áreas, inclusive fora do seu segmento. Exatamente. Nesse sentido, o projeto pedagógico do curso de administração pública do Senac, que é elaborado pelo Centro Universitário de São Paulo, ele tem 3 eixos de atuação. Então, veja, nós estamos falando de uma especialização, mas ao mesmo tempo nós estamos falando de uma ampliação de conhecimento,
dentro dessa esfera da administração pública. O primeiro eixo, por exemplo, é Estado, administração pública e realidade brasileira. Então, nesse eixo temático, esse servidor público, né, digamos que fosse um servidor público, ele vai ter um conhecimento mais ampliado de como funciona a máquina pública, passando inclusive pelas reformas de Estado que nós tivemos. Num segundo eixo, nós teremos a gestão de políticas públicas. Então, veja, ele sai daquele pequeno campo onde ele está, né, micro, e começa a ir para um estágio mais macro de conhecimento, sabendo um pouquinho, conhecendo um pouquinho as políticas públicas. No terceiro eixo temático é gestão de organizações públicas, é onde ele vai conhecer a fundo, né, detalhadamente, como que funciona essa máquina pública nos seus mais diversos aspectos, seja financeiro, econômico, recursos humanos, etc. Pode parecer para o leigo que esteja nos ouvindo, por exemplo, uma área muito distante da sua realidade, mas você tem como entre vários possíveis exemplos aqui para a gente pontuar, a obtenção de recursos públicos com a série de requisitos de como se formula esse tipo de política, desde o planejamento até a regra do jogo em si, como se formulam esses editais, e depois na outra ponta como você faz a execução desses serviços públicos. Um curso de pós-graduação, ele consegue estabelecer alguns parâmetros do ponto de vista desse tipo de exemplo também? Sim. Num dos eixos temáticos, inclusive, vai se trabalhar a questão de projetos, né? É uma disciplina específica, onde inclusive nós já estamos procurando um especialista para ministrar essa disciplina, já que nós já temos algumas pessoas contactadas, né, para outras, e a ideia é exatamente essa. No serviço público, a gente sabe, né, hoje está cada vez mais difícil para as organizações públicas se manterem única e exclusivamente daquilo que ela arrecada como fonte principal, que são os impostos. Embora eles sejam altos, né, nós sabemos disso, mas ainda assim é comum você ver, seja a prefeitura, estado e mesmo a federação, alguns órgãos, né, com dificuldades orçamentárias e financeiras. Então, a saída como já a iniciativa privada faz muitas vezes, né, há muito tempo, buscar recursos fora. Como que você vai buscar esse recurso fora? Mediante um projeto, né? Não dá para bater na porta de um organismo, né, público que seja, e lá pedir recurso. Vou dar um exemplo. Eu estive participando agora em novembro do primeiro Congresso Estadual de Municípios do centro do estado de São Paulo, que foi em Bauru, né? Foi bem divulgado aqui na cidade, inclusive. Fui como participante, obviamente, e eu assisti numa das apresentações um dos representantes de uma das secretarias de Estado e Governo falar abertamente para os prefeitos: olha, pelo amor de Deus, façam projetos e vão na secretaria, né, buscar recursos. Era na área de saneamento básico, né? Porque sobrou dinheiro. Eles não tinham, né, projetos para poder distribuir parte do recurso. Tiveram que devolver esses recursos. Como jornalista que cobre a área há um tempo, tem que ratificar com o senhor que geralmente sobram recursos e, em geral, uma das primeiras causas é a ausência de projetos. E quem sofre com isso é a população. Logística empresarial, para a gente poder também comentar de passagem. Aliás, são 25 vagas em cada uma das opções que o senhor mencionou. Exato. Logística empresarial, para a gente entender um pouquinho dela dentro dos cursos de pós-graduação. Bom, o curso de logística empresarial, como o nome já diz, mas é preciso que se entenda que ele é um pouco mais amplo do que aquela ideia que a gente tem de logística, que é apenas a distribuição dos produtos. A logística envolve desde a produção, armazenamento e distribuição. Então, veja, é muito mais amplo do que aquilo que a gente imagina. Isso envolve e é de interesse de empresas que atuam na área de serviços e também de produção. Um dos aspectos que esse curso vai abordar é a questão da logística reversa, que é um termo relativamente novo, né? É uma ação relativamente nova. O que é isso? É a própria empresa, em algumas áreas isso é obrigatório, inclusive por lei, né? Ela ser responsável pela busca do resíduo, do resto daquele produto que ela colocou no mercado. Exemplo, baterias, por exemplo, né? Você não pode descartar uma bateria de qualquer maneira. Então, há uma preocupação da empresa que produz baterias, por exemplo, né, de recolher esse produto no final, né? Esse é um aspecto que é abordado no curso também de logística empresarial. Tem a questão de reuso também embutida dentro do conceito. Big Data, tecnologia e informação, a gente estava falando fora do ar, que pode passar uma impressão inicial, para a gente poder também desmistificar, que são só para profissionais que têm formação em TI ou alguma coisa relacionada a computadores, informática. Não é exatamente isso, o caso. Isso, não é exatamente, Nelson. Hoje a gente observa já no mercado de trabalho e no mundo acadêmico também
um termo chamado multidisciplinaridade ou interdisciplinaridade. Então, você tem muitas vezes profissionais formados numa determinada área que, com o passar do tempo, com a experiência e outras formações, acabam migrando para outras áreas. No caso do Big Data, né, o nome em inglês Big Data significa um grande volume de dados, né? É um curso recente, né? Poucas instituições têm oferecido, e o Senac está lançando aqui em Bauru. O que é um curso de Big Data? Ele vai, na verdade, propiciar uma governança de dados, ou seja, essa pessoa formada em pós-graduação em Big Data, ela vai ser a responsável por gerenciar os dados de uma empresa, de uma organização, seja pública ou privada, aí não importa, né? Por quê? Com o aumento no volume de dados que as empresas normalmente têm, isso a gente observa em qualquer organização, tem aparecido um problema. Como que eu vou organizar, como que eu vou gerenciar esses dados, né? Já que eles são volumosos, o que eu faço com isso? Nós estamos falando de papel, nós estamos falando de dados eletrônicos. Claro. Então, é preciso de alguém responsável que gerencie toda essa parte dentro de uma organização. Então, nesse sentido, claro, ele é preferencialmente, né, ele tem um forte perfil para quem vem da área de tecnologia da informação. Mas não necessariamente. Eu posso ter alguém da área de administração, por exemplo, ou de outra área qualquer, que tem um perfil, que tem né, e gosta e atua, né, dentro da área de TI, ele pode perfeitamente fazer esse curso. Então, falando de alguma forma também de armazenamento em escala, de quantidade de volume. De volume de dados. Acordo de cooperação. É possível pensar, naturalmente, do ponto de vista dessas relações do Senac, do seu papel institucional, que ele possa ter proximidade, por exemplo, com o poder público, que é o maior empregador do município. Vocês estão pensando a respeito? Sim, o Senac, tradicionalmente, né, ele já oferece para o público que é originado, né, o Senac, o comércio, né, 20% de desconto em qualquer curso de pós-graduação. Porém, dado inclusive esse aumento de escala de tipo de cursos, inclusive bem diferente, como esses, né, que nós estamos lançando, desde cerca de 2 anos mais ou menos, o Senac Bauru vem buscando parcerias, acordo de cooperação, seja com empresa privada ou organizações públicas, né? O que é esse acordo de cooperação? Se a empresa, e nós já estamos procurando essas empresas, mas também elas podem nos procurar, ou os setores públicos, né? Elas podem fechar o que a gente chama de acordo de cooperação, onde o Senac passa, né, estende esse desconto também de 20% aos servidores públicos ou colaboradores das empresas, né, acordadas. Em contrapartida, essas organizações oferecem algum tipo de serviço. Por exemplo, um espaço para uma visita técnica, um profissional que possa fazer uma palestra no curso e assim sucessivamente. Ou seja, é um acordo de cooperação que não envolve transferência de recurso financeiro de modo algum. Como a gente está falando dos cursos lato sensu de pós-graduação do Senac de Bauru, com as inscrições até o dia 2 de março, deixo na tela o endereço eletrônico do Senac para que as pessoas possam procurar mais informações. As aulas se iniciam no dia 3 de março. 3 de março, o primeiro sábado do mês. Então, logo as inscrições é bom quem está interessado antecipar. Como nós temos um número de vagas limitado e esses cursos, os novos, estão com preços realmente bastante atrativos, basta visitar o site. Nós temos cursos, por exemplo, que tem uma mensalidade, é o caso da administração pública, em torno de R$260. Quer dizer, é um investimento, né? E educação é investimento relativamente baixo para um curso dessa proporção. Nelson, eu quero também destacar que as inscrições são fáceis de fazer, basta entrar no site, né, eletrônica. Nós estamos procurando reunir um conjunto de docentes para cada um desses cursos de mais alta especialização. Então, sempre foi assim, o Senac se preocupa com isso, né? Mas especialmente em função desses cursos serem novos, né, aqui na região, há uma preocupação assim forte, né, no sentido de reunir pessoas do mais alto padrão para ministrar os módulos. Outra informação importante para não deixar passar: as inscrições até o dia 2 de março, as aulas iniciam no dia 3 de março, agora próximo, e as aulas são aos sábados. Isso, para facilitar, né, ainda mais, as aulas são concentradas aos sábados, das 8h30 da manhã às 16h30, com intervalo de almoço e café, essas coisas, mas não são todos os sábados. Nós temos aí, nós falamos aos sábados, né, mas temos pelo menos no mês, né, um sábado de folga, até para administrar essa questão também. José Moés, a TV Câmara e a Rádio Câmara agradece você por ter conversar conosco sobre essas questões. Nós que agradecemos, em nome do Senac Bauru, essa nova oportunidade, né, e de abrir as portas para o Senac. Enfim, estamos lá à disposição.
Muito obrigado. Nós conversamos no Espaço Aberto sobre os cursos de pós-graduação Lato Sensu do Senac Bauru. Você deve fazer as inscrições, caso esteja interessado, pelo site até o dia 2 de março. As aulas se iniciam no dia 3 de março, sempre aos sábados, para você conhecer os cursos e se especializar. Até o nosso próximo encontro aqui no Espaço Aberto.